Eu vou tentar ser breve na palestra e um pouquinho mais específico do que os meus colegas anteriores. Acho que está andando mais rápido do que eu imagino. Na verdade, a gente vai tentar abordar um roteiro um pouco específico sobre eventos meteorológicos severos e discutir um pouco sobre os principais fenômenos causadores de eventos severos, exemplos no Brasil, o que tem de desafio em termos de ciência por trás do diagnóstico de eventos severos, o tipo de ferramenta que nós temos disponíveis, falar um pouquinho de alguns projetos científicos no mundo e no Brasil, e também algumas iniciativas institucionais no Brasil, e depois alguns comentários, né? Bom, basicamente, evento severo, existe a definição de evento meteorológico severo, eu gostaria de focar o último ponto, né? É a diferença entre, quando nós falamos de evento severo, severidade, e um evento extremo, né? Sendo o primeiro caso uma situação que ela tem nos acompanhado em diversas situações, e principalmente por motivos que o professor Oswaldo colocou, o crescimento populacional em áreas urbanas, né? Em áreas urbanas, que tem levado a problemas de infraestrutura e consequentemente, a severidade, né? E o evento meteorológico extremo seria um evento, basicamente, com um evento devido a pouca recorrência, né? Na qual ele se observa mais na parte caudal de uma distribuição climatológica. Os mais conhecidos, né, que nós convivemos com ele basicamente todos os anos, principalmente no período de verão, são as tempestades, né, principalmente as tempestades associadas a descargas elétricas e também a fortes turbulências, relâmpagos, e são associadas às nuvens que nós conhecemos também, que são nuvens cumulonimbus de grande extensão vertical, que basicamente atingem as cidades e causam grandes estragos, né? A próxima, por favor. Outro evento bem típico, né, meteorológico severo, é a questão do tornado, que ele tem curta duração, embora esta curta duração provoque bastante prejuízo no rastro do problema de controle, né? Ah, tá ok. O evento de duração de curto prazo, mas que provoca uma grande destruição ao longo do percurso que o tornado passa. É basicamente uma conexão entre a superfície e essa nuvem cumulonimbus, né? É uma coluna de ar em rotação que, devido aos mecanismos físicos que governam essa estrutura, ele é capaz de gerar uma circulação, vamos dizer assim, um vento muito forte, e isso acompanhado de... As consequências são... Nós já conhecemos consequências de tornados, destruição pode ser? Uhum. Anterior. Mais ainda. Destruições à medida que ele vai se propagando próximo à superfície, e de curtíssima duração, não chega a 1 hora, mas a extensão de ventos pode atingir cerca de 400 km por hora em situações mais severas, né? Uma próxima. Um outro também bastante conhecido, que é o furacão, ou ciclone tropical. Ele é caracterizado por um centro de pressão, de baixa pressão muito intenso, né? E ao redor desse centro de baixas pressões são diversas tempestades, né, que produzem muito vento e chuva muito forte, né? Além de tudo, à medida que ele acontece no oceano, à medida que ele se aproxima do continente, ele é acompanhado também de ondas marítimas imensas, né, que provocam chuvas torrenciais e depois de toda a devastação que nós conhecemos à medida que ele atinge os continentes, né? O continente até cerca de 40, 50 quilômetros da costa. Outro que nós não conhecemos muito no Brasil, mas acontece principalmente em países asiáticos, a China,
Egito, China, eles têm frequentemente a questão da tempestade de areia, que nós temos casos parecidos, mas de pequena dimensão, mais ao centro-oeste, nas regiões semiáridas, né? As tempestades de areia são acompanhadas de uma evolução na verdade, de circulação muito forte de partículas de areia e poeira, né, que ficam suspensas na atmosfera, e devido à circulação de ar nessas regiões, elas se tornam o que a gente chama de circulações ciclônicas muito profundas, né, que fazem com que isso recolha todos os detritos ao redor dessas circulações, e daí causam as tempestades de areia, que podem causar danos tanto à saúde, né, na capacidade respiratória das pessoas, sufocamento, também causar morte, né, e também, obviamente, causa uma redução dramática na visibilidade, problemas de trânsito. Bom, daí assim vai. Especificamente no Brasil, nós temos uma coleção de eventos meteorológicos severos, né, e já acontecem há muitos anos e repetem-se frequentemente, principalmente no período de verão. Então, temos vários exemplos ali, eu coloquei alguns que são mais conhecidos, e a cada ano nós temos um que se torna mais conhecido do que o anterior, e acabamos esquecendo o anterior. Enfim, é uma coleção de eventos severos, como, por exemplo, o alagamento da rodovia Presidente Dutra, no ano 2000, foi um fato inédito, que inundou diversas cidades próximas, não só à rodovia, mas com cidades acerca da rodovia. A cidade de Caraguatatuba, também, que foi devastada por um deslizamento muito severo em 1967. Mais recente, o Vale do Itajaí, também com muito deslizamento por todo o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, causou uma enorme enchente, inundou as cidades do Vale do Itajaí. Também o caso do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, em Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo. E logo seguida ao evento de Teresópolis, nós tivemos no Paraná, o litoral do Paraná foi devastado por uma avalanche, uma destruição de um morro que basicamente destruiu a cidade de Morretes e também Antonina, né? São eventos que acontecem frequentemente. Nós veremos ao longo da apresentação um pouco mais sobre o que tem sido feito. E o importante é que, à medida que a gente coleciona os eventos severos, nós também colecionamos conhecimento sobre a causa específica de um dado evento, né? E nós vamos abordar um pouquinho mais sobre essas causas, né? Mas eu só trouxe alguns exemplos apenas para nomeá-los, né? E também para diferenciar um pouco do que seria um evento extremo e um evento severo. Eu não vou entrar em detalhe nessa problemática, mas, basicamente, a gente tem esses eventos como eventos extremos e severos, né? São eventos que, embora se repitam, né? Os eventos severos, devido à severidade dele, nós temos observado bastante acontecimento. A magnitude na qual eles acontecem, em termos de pluviosidade, de vento, ela se torna ela pertence, vamos dizer assim, à cauda de uma distribuição climatológica. Então, esses eventos são eventos caracterizados tanto como severos, como também são extremos, né? O nosso problema, o nosso desafio na meteorologia é, basicamente, entender quão previsíveis são esses tais eventos severos, né? Na verdade, assim, eles não são facilmente previsíveis. Existe uma particularidade que o grande problema que nós enfrentamos no dia a dia é saber a questão de quando vai acontecer, né? O quanto vai ser a intensidade e o desenvolvimento.
Então, assim, hoje em dia o que se tem, como eu falei, uma coleção de eventos meteorológicos severos, que, na verdade, o que se sabe mais deles são muito mais pós-evento do que antecipação. Então, o nosso desafio, basicamente, está no entender das condições de organização dos eventos severos, né? Porque, muitas vezes, eles surgem como eventos cotidianos. Nós temos frequentemente observados, tanto nos nossos aplicativos de celular, né, as previsões de tempo, chuva acompanhado, às vezes, pancada de chuva, algo assim que chama um pouquinho mais atenção para a severidade, mas não especificamente que esse evento de chuva vai ser um evento severo. Nós temos ideia de que o evento pode ser forte, muito forte, mas aquela catástrofe, hoje nós não temos esse cenário ainda montado. O grande problema é justamente esse, que o início desses eventos severos são como se fosse algo ordinário. E, como um exemplo que eu trouxe, às vezes muitas quedas de granizo, né, a ponto de destruir toda uma região, uma plantação, ou causar muito dano, né, às vezes ela é acompanhada de um sistema em suspensão que, por algum motivo, houve uma área de ar frio em suspensão que se tornou instável a ponto de formar muito granizo e ter a precipitação que, vamos dizer, causou a destruição. Mas, inicialmente, é muito difícil prevê-la. Então, eu trouxe os exemplos da América do Sul, que, basicamente, as tempestades, né, são os que mais nos acompanham, né, e os chamados complexos convectivos, basicamente, são um aglomerado de nuvens, né, que acontece nas latitudes médias, se propagam da costa da região oeste para a costa e atingem bastante cidades, principalmente as cidades do sul do Brasil, né. E a questão que se coloca é como identificá-los e como prever as consequências que eles causarão. A próxima, por favor. Eu trouxe um exemplo que, como essa situação ordinária, né, que não é um evento, vamos dizer assim, de magnitude como os que eu mostrei, mas é só para exemplificar o problema que nós temos no cotidiano, né. Essa foi um evento de chuva muito forte que aconteceu o ano passado, em outubro, na cidade de Curitiba, especificamente em Curitiba, na qual provocou muito vento, foi uma chuva muito forte, acompanhada de muito vento, em que houve diversos problemas, né, tais como perda de energia elétrica, diversos estragos nas estradas, e muitos bairros foram afetados. A próxima, por favor. E, em termos de detecção, o Instituto Tecnológico CIMEPAR, em Curitiba, no estado do Paraná, ele é dotado de equipamentos suficientes para antever até 6 horas, vamos dizer assim, uma chegada deste evento. Essa é uma imagem de um radar meteorológico, eu não vou entrar em detalhes sobre o equipamento em si, mas à esquerda de vocês tem a região da tempestade, marcada com níveis em torno de amarelo e vermelho, que significa uma intensidade forte, e Curitiba está, isso aqui, na verdade, é o Paraná, que é o litoral, Curitiba está nessa região, e o que nós tínhamos era um sistema se propagando, o radar meteorológico está localizado no centro do estado do Paraná, e o sistema se propagava do centro para a região leste, né? Enfim, foi um sistema que foi detectado há 6 horas antes. A próxima, por favor. E também previsto antecipadamente, 24 horas, pelo modelo de previsão numérica do tempo, tal como o professor Oswaldo colocou, que é um modelo numérico na qual você tem a capacidade de prever a chuva em 24 horas, que é utilizado cotidianamente pelos meteorologistas. Então, se previa uma chuva muito forte na região do Paraná, na região sul especificamente, e esse lado é a observação nas estações meteorológicas. Embora a intensidade não tenha sido muito forte, houve uma certa concordância entre a previsão e o observado. Então, falando um pouco sobre esse evento, nós notamos que a chuva acumulada em si não foi grande,
mas causou muito vento e bastante destruição. E isso chamou atenção pelo fato, que tipo de evento, né? Na verdade, esperávamos que tivesse muita chuva, tal como foi previsto pelo modelo numérico, e também muito vento. No entanto, a previsão mostra essa situação, mas, em termos de observação, não foi observado. Ou seja, o evento, além de ser muito localizado, algum mecanismo, além do que nós havíamos previsto, do que havia sido previsto, ele foi despercebido. Então, o problema maior é esse desafio, né? Quando, quanto e onde, né? E como vai se possibilitar qual a possibilidade de caracterizar o risco do evento meteorológico severo, né? Então, como um ponto, né, é que esse evento severo, logicamente, depende da localização e das condições atmosféricas. E o importante é detectar esse tipo de mecanismo, né, que leve ao sistema severo, né? E o desafio está nessa capacidade de diagnosticar e depois de monitorar. Depois nós vamos tocar um pouco mais da parte filosófica sobre essa situação de diagnosticar e também monitorar. Provavelmente aí está a chave do problema, né? Nós temos, embora tenhamos muito equipamento, os equipamentos tornam-se obsoletos e rapidamente, e a interpretação em si ela é um pouco deficiente no sentido de caracterizar bem essa peculiaridade do sistema meteorológico severo, né? Então, falta um ponto, mais recursos em termos de recursos humanos, né, principalmente, e essa interação academia e sistemas operacionais. A próxima. Então, o professor Oswaldo tocou também a vantagem de nós termos uma pessoa, um meteorologista, antes justamente que toca nos pontos que a gente gostaria de forçar, né? Então, um grande problema que nós temos é diagnosticar corretamente um jargão de meteorologia que seriam os forçantes. Quais são os gatilhos, né, para se inicializar um sistema desse? Então, por exemplo, nós temos alguns gatilhos, que é a associação de frentes frias, frente quente, né, essas linhas de instabilidades, brisas, frentes de rajada, que estão uma tempestade da origem a outra tempestade, e assim vai, né? Próxima à montanha, regiões localizadas com excesso de calor, e assim vai. Então, são forçantes que podem levar o ar a subir e, potencialmente, tornar a tempestade uma tempestade severa. Então, nós temos aqui um exemplo do que aconteceu naquele dia, que, embora tenha sido previsto como uma situação forte, nós não imaginávamos a severidade que aconteceu na região localizada de Curitiba. Então, eu só trouxe aqui um mapa, não está muito claro aqui, mas esse é o estado do Paraná. Basicamente, nós temos dois desdobramentos importantes, né, que seria o Planalto de Guarapuava e o Planalto de Ponta Grossa. E temos uma serra bem pronunciada entre ambos, né, na qual a formação de nuvens é muito propícia para um evento de uma tempestade. Então, basicamente, essa é uma imagem do mesmo radar meteorológico, poucas horas antes do evento, na qual a formação toda acontece no desenvolver da serra, né, e depois propaga-se para a região leste do Paraná. Então, uma forçante aqui clara é justamente a questão da serra. Mas, por outro lado, à medida que ele vai se aproximando a Curitiba, existe também outra forçante muito importante, que é água. Então, a região, nós temos o Vale do Rio Iguaçu, bem conhecido, né, pela formação que nós temos em termos de potencial hídrico. Então, são duas forçantes que, combinadas, levam ao acontecimento da severidade. Então, essas análises elas são importantes, na verdade, ter tudo isso em conjunto, né, todas as ferramentas disponíveis, de maneira que você possa ter uma boa caracterização do evento. Então, ainda permanece como desafio como trabalhar com isso, como interpretar e depois como divulgar à sociedade. Então, hoje nós temos diversas ferramentas disponíveis para essa análise, né? Nós temos observações
de estações meteorológicas e hidrológicas, né, a nível de atualização de 15 minutos, diversos modelos numéricos à disposição, tanto do globo, né, quanto de área limitada para uma região, para um estado, para o país ou para um continente. Nós temos diversas informações de descargas atmosféricas, radares meteorológicos, acesso a informações de satélites meteorológicos diversos, né? E temos a capacidade de fazer cálculos de índice de instabilidade atmosférica, que são derivados de observações de altitude. E também, hoje, temos a facilidade de compor os dados georreferenciados de maneira a compor bases na qual facilite a interpretação do usuário ou do operador de meteorologia. Então, agora, voltando um pouco mais, nós temos todas as ferramentas, né? E o que tem sido feito com essas ferramentas? Na verdade, essa história de evento severo, né? Nós vimos ali um exemplo de 1967, eu trouxe a vocês esse exemplo para mostrar que a severidade, né, aconteceu em Caraguatatuba, era um evento extremo e severo, e ela vem, obviamente, de muitos anos, né? Mas o que chamou a atenção ao mundo foi o acontecimento do tsunami de 2004, no Natal de 2004, que devastou o Pacífico, né, as ilhas do Pacífico, e teve consequências dramáticas que nós conhecemos, né? Então, nesse ponto, o mundo parou. Nós temos todas as ferramentas, mas como é que é a situação da severidade em si? Como é que nós utilizamos isso, né? Então, vários mecanismos foram montados. Um deles foi a maneira de dispor à população, dispor à sociedade um sistema global de sistemas de observação, na qual todos possam ter acesso e utilizar, vamos dizer assim, individualmente ou em conjunto, universidades, centros operacionais. Então, criou-se esse sistema chamado GEOS, que foi criado por um grupo também, isso é internacional, que iniciou, na verdade, em 2004, e a formação dele fechou-se em 2007. Então, é disponível, né, ele está na internet, inclusive, e onde se dispõe muita observação de diversos pontos. A Organização Meteorológica Mundial também criou um projeto, TORPEX, que é o Sistema de Observação, Pesquisa e Previsibilidade. Então, diversas conclusões saíram desse processo, né, em conjunto também com o painel de mudanças climáticas. Um outro projeto também muito importante, que é a questão da demonstração do uso das ferramentas objetivas para a previsão de eventos severos, que é o Severe Weather Forecast Demonstration Project, da Organização Meteorológica Mundial, que também permitiu muitas conclusões em termos dos eventos severos e também como utilizar as ferramentas, né? A Organização Meteorológica Mundial implementou também o projeto de redução de risco de desastre. No Brasil, nós tivemos diversos projetos. Entre eles, eu destaco o projeto, nós chamamos de ADAPT, Sistema Adaptativo de Previsão de Tempo Severo, né? É um projeto que foi coordenado pelo CPTEC, teve diversos parceiros, entre eles o IMET, o CIMEPAR, aqui no Sul, a EPAGRE, e diversos outros, né? O projeto SIMPAT, que é um sistema de monitoramento e previsão de alerta de tempo severo, coordenado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, teve como parceiro o CPTEC, o CIMEPAR e diversos outros. Mais recentemente, nós temos o projeto FINEP Sinal SOS, na qual eu sou coordenador do projeto. Ele é coordenado pelo CIMEPAR, com vários partícipes, né, entre o IMET, o CPTEC, agências governamentais, e também agências estaduais, como a EPAGRE e o IPMET, da Universidade Estadual Paulista. Nós temos um projeto muito importante também, financiado pela FAPESP, o projeto Serra do Mar, que foi coordenado pelo CPTEC. E um projeto que, na verdade, hoje virou mais um aplicativo, que seria o SISMADEM, que é um sistema na verdade, de monitoramento e alerta de desastres naturais, né? E também nós temos diversas iniciativas no Brasil. O sistema FORTRAC, do CPTEC e INPE, para diagnosticar sistemas convectivos. E
também a plataforma Sigma do CPTEC-INPE, na qual reúne diversas informações georreferenciadas num sistema web, o Sismadem, que eu já mencionei, a criação do Instituto Específico para Tratar de Eventos Severos, do MCT, e que seria o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento Ambiental de Desastres Naturais. Uma iniciativa do Ministério da Integração, que foi uma reestruturação do SENAD, que é o Centro Nacional de Desastres, que trabalha como, vamos dizer assim, um usuário direto dos demais sistemas, né? E o IMET também desenvolveu, o Instituto Nacional de Meteorologia desenvolveu o sistema Alertas, né, que é para a previsão de riscos por eventos meteorológicos severos. Então, esse Alertas é disponível ao público, que, na verdade, Alertas é basicamente alertas para a América do Sul, né, que é uma rede, nós chamamos de centro virtual, na qual congrega diversas informações, e o objetivo básico dele é produzir um protocolo de emergência para informação aos usuários de tomada de decisão. Então, eu não vou entrar em detalhe, basicamente, como eu falei, um sistema que, para auxílio a usuários e a operação em caso de eventos severos. A finalidade do projeto, do sistema Alerta, é basicamente produzir um mapa de risco como este, né? Este é um mapa de risco produzido para aquele caso de Curitiba para o estado do Paraná, na qual, embora tenha bastante risco para essa região, no caso, a cor vermelha seria uma situação de perigo, né? E o que nós temos aqui é o cenário de evento severo. Então, foi o que foi prognosticado aqui pelo mapa de risco. Próximo. Então, meio que fechando a minha apresentação, o importante nós conhecemos, né, que os eventos severos causam impactos significativos, né, aos centros urbanos, mas não necessariamente devido à intensidade do fenômeno associado. Basicamente, muitas das vezes, né, é devido à própria questão de urbanização e má qualidade da infraestrutura, né, nas cidades, né. Por outro lado, existem aqueles eventos ordinários, né, comuns, né, na qual os quais podem levar a catástrofes e danos que nós, às vezes, imensuráveis, né, que nós conhecemos já das histórias passadas, né. Então, o maior desafio, na verdade, em termos de ciência, não no Brasil, mas no mundo, né, é o melhor diagnóstico e também, obviamente, a previsibilidade de tais eventos. Ou seja, nós sabemos onde o galo cantou, mas não onde, né? Então, esse é um ponto-chave nessa questão de severidade, de entender essa particularidade. Um pouco contrário do que o professor Gilberto Cunha colocou, o mundo e o Brasil se aceleraram razoavelmente, vamos dizer assim, até bastante nos últimos 10 anos, né? Realmente, depois do evento de tsunami de 2004, né, e diversas outras consequências deste evento e outros eventos, né, os sistemas de observações melhoraram muito, né? Uma grande sofisticação do sistema computacional, também os modelos de previsão numérica do tempo, eles tornaram-se, vamos dizer assim, mais acoplados às interfaces entre sistemas do sistema climático, né, que o professor Oswaldo colocou, né, as interfaces começaram a ficar mais detalhadas, mais explícitas, né, então o uso aumentou significativamente. Agora, também, assim, a parte de científica e a parte de operação, essa interação tem aumentado, mas ainda é necessária ainda muita pesquisa, como também foi colocado, né? Nós temos uma pequena parcela da ciência e tecnologia na parte de desenvolvimento de pesquisa, né? Isso realmente é um fator muito limitante, porque uma parte muito importante aí, não só a parte de pesquisa básica, né, é a parte de recursos humanos. Nós precisamos mais doutores, mais pós-doutores, mais mestres, mais interação com a universidade nesse ponto para justamente a parte de diagnóstico. Então, nesse ponto, eu colocaria, embora tenha todos esses processos, esses problemas, né,
O Brasil ele tem seguido as diretrizes internacionais, né? Ou seja, esse não é um problema realmente do Brasil, é um problema do mundo, e nós estamos acompanhando isso. A meteorologia vem acompanhando o desenvolvimento internacional. Só que, internamente, ainda nós temos questões em aberto. Uma delas eu coloquei, a questão de recursos humanos, a questão de mais financiamento para o tema, né? E mais aparelhamento, de uma maneira geral, dos centros operacionais, um pouco mais de descentralização também. Então, basicamente, são os pontos que eu coloquei. Eu peço desculpa pela pressa aqui, pelos problemas que nós tivemos aqui com a apresentação, mas essa é basicamente a mensagem que eu queria trazer sobre os eventos meteorológicos que tiveram, não tanto em detalhes sobre o específico dos eventos, né, mas em termos de conhecimento da problemática em si. Tá, muito obrigado, então.